O dia seguinte ao tarifaço de Donald Trump foi marcado pela desvalorização do dólar, queda das bolsas pelo mundo e anúncio de demissões nos Estados Unidos. As primeiras reações vieram da Ásia. Taxada em 34%, a China, segunda maior economia do mundo, classificou o anúncio de Trump como bullying e exigiu a revogação imediata do tarifaço, sob ameaça de retaliação. O Reino Unido publicou um documento de mais de 400 páginas com produtos americanos que podem ser taxados. O primeiro-ministro Keir Starmer disse que está aberto a negociações, desde que atendam aos interesses britânicos. A União Europeia, taxada em 20%, deve anunciar tarifas de retaliação em breve. O bloco é um dos principais afetados, porque os Estados Unidos são seu maior destino de exportações. Será um grande golpe para a economia mundial, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron confirmou que a Europa prepara 2 pacotes econômicos em retaliação aos Estados Unidos. O primeiro, para os próximos dias, responde às tarifas do aço e do alumínio, que estão em vigor desde março. O segundo, mais robusto, reage ao tarifaço desta quarta-feira. Depois de se reunir com representantes do setor industrial, Macron defendeu a suspensão de investimentos europeus nos Estados Unidos e afirmou que o tarifaço vai deixar os próprios americanos mais pobres. Em meio às ameaças globais, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que os países devem respirar fundo. Já o secretário do Comércio garantiu que não haverá recuo e sugeriu que as outras nações deixem Trump comandar a economia global. O tarifaço anunciado na quarta-feira afeta 185 países e territórios do mundo. Até mesmo as ilhas Heard e McDonald, que têm uma população composta apenas de pinguins e focas, estão inclusas. Canadá e México não estavam na lista, porque tinham sido taxados antes. E já responderam. Os 2 governos negociam com países da União Europeia. Parceiros confiáveis são mais importantes que nunca, disse o premier canadense Mark Carney, que também anunciou uma tarifa de 25% aos carros americanos. É uma resposta a outra taxação de Trump, um imposto para todos os automóveis produzidos fora dos Estados Unidos. A medida teve reflexo imediato. A Stellantis, dona de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, vai demitir 900 pessoas de indústrias de peças dos Estados Unidos. O motivo é o fechamento de algumas fábricas no México e no Canadá, que serão impactadas pela taxação. O temor também se instalou no mercado financeiro. Os principais índices das bolsas da Ásia e da Europa fecharam a quinta-feira em baixa. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, onde a queda foi puxada principalmente pelas ações das chamadas Big Techs, possíveis alvos de taxas de retaliação e que têm fábricas no exterior. O preço do barril do petróleo também caiu, assim como o dólar, que sofreu forte desvalorização. Investidores já calculam que o risco de recessão nos Estados Unidos em 12 meses é de 35%. Ao anunciar as taxações, Trump classificou o 2 de abril como o Dia da Libertação dos Estados Unidos. Fazendo um contraponto, a revista The Economist batizou a data de Dia da Ruína. Apesar de todos esses reflexos, Donald Trump avaliou como positiva sua decisão. O mercado e nossa economia vão ter um boom. Acho que está tudo indo muito bem, afirmou o presidente americano, antes de seguir para seu resort na Flórida. Grandes empresas dos Estados Unidos foram as principais afetadas pela turbulência do mercado. Nós preparamos aqui um telão que mostra para você algumas dessas marcas. Vamos ver? Olha, entre as gigantes da tecnologia nós temos a Amazon e a Apple, a fabricante do iPhone, que perdeu o equivalente a R$1,5 bilhão de reais. O principal motivo da desvalorização é que as duas empresas possuem fábricas de componentes na Ásia, ou seja, os produtos serão taxados. Algo semelhante aconteceu no ramo da moda. Veja só, as ações da Nike, Adidas e Gap, por exemplo, caíram porque muitas fábricas mantêm grande parte dos produtos feitos também em países asiáticos e por isso serão taxados. E como era de se esperar, a tarifa de 25% para os carros importados derrubou os papéis das montadoras como a Stellantis e também a Volkswagen.
Olha, por último, nós vamos mostrar para você os possíveis reflexos na popularidade de Donald Trump, que atingiu, como você vê aqui no gráfico, o menor nível desde que o republicano voltou à Casa Branca. O levantamento divulgado pela agência Reuters foi feito dias antes, quando Trump já havia anunciado o tarifaço, mas sem divulgar ainda as alíquotas.